Pode iniciar, André e Fernanda. Boa tarde a todos, ao professor Tristão, ao professor Francisco, ao professor Adriano, aos colegas. Tá? Feliz de ver que vocês estão prestigiando, né, o nosso trabalho. Então, o nosso TCC, ele foi sobre a aplicabilidade de ferramentas de gerenciamento em saúde digital. E tentar, né, elaborar um programa de capacitação para os profissionais de telesaúde. Eu sou a Andréia, tá? Fernanda é minha colega, meu orientador é o professor Tristão e minha tutora é a professora Caroline Figueiredo. O motivo da escolha desse tema. Desculpa, André, é que eu estava aqui e pedi para você iniciar sem primeiro apresentar a sessão. Deixa eu apresentar, por favor. Ah, tá, desculpa. Então, vamos dar início, então, à sessão de defesa do trabalho de conclusão de curso das alunas Andréia Costa de Andrade e Fernanda Cristina Pereira Alves dos Santos, cujo tema é a aplicabilidade de ferramentas de gerenciamento em saúde digital, o programa de capacitação de profissionais de telesaúde. A banca é composta pelo professor Dr. Adriano e pela doutora Cristiane Brandão e a doutor Adriano Guimarães. Pode iniciar agora, André. Desculpe, o erro foi meu. E agradeço a presença de todos que estão prestigiando a apresentação da escola. Nós escolhemos esse tema devido ao nosso estágio. Tivemos um momento peculiar no estágio, né, devido à Covid, e conseguimos nesse estágio na telesaúde, que tem sido bastante interessante, inovador e penso que uma realidade, uma atualidade. Né? Nada mais online é futurista, né? Tudo é muito real hoje em dia. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a necessidade de capacitação e aplicação de ferramentas de gerenciamento destinadas ao trabalho em telesaúde, tanto para a equipe multiprofissional de saúde que trabalha lá, como de apoio tecnológico. Isso na gerência multidisciplinar de telesaúde. Tá? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história da telesaúde. Pode passar. Então, a telesaúde ela é localizada na Faculdade de Medicina, na Rua Afonso Pena, ali no centro. E ela iniciou da telemedicina. Pode passar. Na verdade, ela iniciou com esse nome em novembro de 2013, quando o hospital Getúlio Vargas começou a ser gerenciado pela empresa EBSER. EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então, a proposta da EBSER era apenas de gestão. Sumiu aqui a apresentação, Fernanda. Essa telesaúde, ela fazia parte do organograma do hospital já gerenciado pela EBSER, né? Então, só a parte administrativa ficou responsável. A parte educacional ainda ficaria responsável pela Universidade Federal do Amazonas. E ela fica no organograma telesaúde da gerência de ensino e pesquisa. Então, ela começou como núcleo. E hoje já é uma gerência multidisciplinar. A GMTS ela é vinculada à Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, a RNP, e também à Rede RUT, que é a Rede Universitária de Telemedicina. Não está aparecendo a apresentação, viu? Então, ela começou com SIG. SIG são grupos de interesse especial. Ela estava mais voltada à telesaúde, à questão da teleeducação. Então, esses SIGs, eles compõem diversos hospitais federais, estaduais, universidades também federais, estaduais, com interesses específicos, significa Special Interest Groups. Então, por exemplo, havia um SIG de residência médica. Então, pessoas que trabalhassem com residência médica de diversos hospitais, né, participavam dessas reuniões. Então, na verdade, eram trocas de conhecimentos e trocas de experiências. Mas, infelizmente, em 2018, houve um retrocesso para a telesaúde. Ela foi extinta no organograma da EBSER,
pelo o gestor do tempo, tá? Mas, graças a Deus, a UFAM, na figura do professor Puga, assumiu a telesaúde. E hoje ela tem grande potencial. Tá? E quando chegou em 2019, já depois de tantas inovações, novidades tecnológicas e outras necessidades, a telesaúde inovou criando as teleconsultas. As teleconsultas mais em áreas específicas. Por quê? O grande objetivo era atingir, né, ou abarcar as pessoas em vulnerabilidade, principalmente relacionadas a longa distância, pessoas que vivem no interior. Porque a gente sabe muito bem que nosso estado ele é extenso, né, e existe uma dificuldade de locomoção, de assistência, principalmente na saúde, e muitas vezes no interior longínquo, nós temos médicos que são ou especialistas em clínica médica, ou médico da família, ou ainda muitos não têm residência médica, né? Então, surgiu uma demanda que precisava de atendimentos específicos. Específicos como? Vamos dizer, uma pessoa que tem problema cardiológico e não tem acesso a um cardiologista. Então, iniciaram-se as teleconsultas, a telesaúde se ampliou e hoje também tem salas específicas para isso, porque para fazer uma teleconsulta é necessário uma sala toda especial. Então, um exemplo, o médico daqui, especialista, ele atende através, né, do aparato, né, tecnológico, e lá no interior também deve ter esse aparato tecnológico. Tá? Então, a nossa primeira teleconsulta foi em neurocirurgia, tá? E depois em cardiologia. Hoje já fazemos outras, principalmente em estomaterapia, que são da enfermagem, tá? Que eles trabalham com feridas, né? Para orientar os profissionais dessas localidades distantes, né, sobre como tratar, né, essas feridas, tá? Então, o que nós percebemos? Além do fato de ser longínquo, né, a questão do atendimento, a questão também da vinda do paciente, né, à metrópole, porque isso também causa deslocamento, custo para ele, e muitas vezes são pessoas realmente não só em vulnerabilidade, né, questão regional, mas também social. Então, a telesaúde ela também vem ajudar nessa questão de custo-benefício, não só para o usuário, mas também, né, como, né, para os especialistas. Então, a telesaúde começou a oferecer atendimento remoto, tá? E teleassistência. E se expandiu, não só mais para a medicina e para a enfermagem, mas hoje a gente conta com uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, profissionais de educação física, né? Então, ela tem se expandido. O grande problema é que esses profissionais da equipe de saúde, eles são voluntários, né? Então, eles deixam, vamos dizer, um horário, talvez fosse de descanso, para se dedicar à telesaúde, tá? Isso é ótimo para a gente, né? Mas a gente fica pensando também na condição dos recursos humanos, tá? E a questão também da equipe tecnológica é importante, porque a equipe de suporte é que vai transmitir. E, atualmente, a telesaúde só conta com 2 TIs, né? Isso para Manaus e os outros polos, né, da UFAM, né, onde que tem assistência. E quem é que gerencia, né, essa questão do suporte tecnológico no interior? Geralmente são pessoas agentes da saúde, ou agentes administrativos, que não têm, vamos dizer, não só qualificação para o manuseio do aparato tecnológico, mas também não tem o conhecimento, né, de uso desse aparato. Então, no estágio, a gente evidenciou que seria interessante verificar se há uma necessidade de construir um plano de capacitação, tanto para a equipe de saúde, quanto para a equipe de TI, né? Porque ser voluntário é ótimo, né? Mas a gente precisa também se qualificar e tentar, né, saber como manusear, né, esses equipamentos. Então, hoje em dia, a telesaúde conta com profissionais lá do Getúlio Vargas, voluntários, conta com os residentes do Getúlio Vargas, conta com alunos de graduação,
que aproveitam também para fazer seu estágio, né, curricular, como eu e a Fernanda. Então, são serviços, né, todos voluntários, tá? Aí, quem é a gerente atual da Telesaúde, eu até a convidei, é a professora Adriane Araújo. Ela falou, Andréa, seria ótimo se tivesse fidelização, né, desse pessoal e também tivesse bolsistas e funcionários contratados, né? Mas isso aí ainda não se conseguiu. Tá? Então, hoje em dia, né, a Telesaúde ela trabalha com várias modalidades de redes sociais. Principalmente, isso teve que ser aprimorado em decorrência da Covid-19, né? A partir do momento que criou-se um pânico social, precisando, às vezes, de orientação de como se proteger, ou como agir, né, como lavar as mãos, cuidados pessoais, e ainda até a própria teleconsulta psicológica, porque muitos entraram em pânico. Então, a Telesaúde desenvolveu a consulta online, que funciona. Quem quiser marcar consulta, pode marcar lá no site da Telesaúde. A teleorientação, um exemplo auxílio emergencial, existe uma agente social lá para orientar quanto a isso. O chatbot, né, que são aquelas perguntas que, né, já vem elaboradas com as respostas. Podcast, né, que são uma espécie de formulário, já também tudo em mídia, né, de internet. O Telegram, também muito usado hoje, o Instagram, o YouTube e o Facebook. Então, a Telesaúde trabalha com todas essas redes sociais aí. E tem pessoas, né, voluntárias que cuidam dessas redes sociais e veem quais são as necessidades de notícia ou de orientação que a Telesaúde pode dispor. Tá? E tudo isso com apoio de apenas 2 TIs. Bem, então, para a gente, vamos dizer, respaldar mais, né, essa nossa visão em relação à telesaúde, procuramos um referencial teórico específico. Primeiro, um plano de ação de pesquisa de clínica no Brasil. Tá? O plano de ação de pesquisa clínica do Brasil, ele propõe o aumento da capacidade de desenvolvimento das pesquisas, com métodos, resultados, inovações tecnológicas, tanto para a prevenção, tratamento e diagnóstico das doenças. Lembrando também que o nosso estado ele tem doenças específicas, doenças endêmicas, né? Então, assim, a Covid foi a propulsora, mas existem outras doenças também que a gente tem que ficar atento, né? Também fizemos pesquisas em base de dados do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Insumos Estratégicos, o ECIT, tá? que fala sobre as novas pesquisas, financiamentos dessas pesquisas pelas políticas públicas do SUS, tanto para tratamento, quanto medicamento, procedimento e tecnologia. E também procuramos, né, referências sobre tecnologia, informação e saúde, com educação permanente, que é o caso, né, a gente precisa aí, elaborar um plano de capacitação ou treinamento, né, para os voluntários. Pesquisamos também artigos voltados à telemedicina e os impactos da telemedicina no Brasil, políticas sobre educação e saúde, e educação, perspectivas em ações remotas, tá? E apesar do nosso estágio, né, e o nosso trabalho ter sido desenvolvido na UFAM, cabe eu citar aqui que nós fizemos uma comparação, porque os grandes polos de telesaúde, né, a nível de SUS, digamos, são a UEA e a UFAM. Então, também nós fizemos uma entrevista com a responsável pela telesaúde da UEA para tentar, vamos dizer, comparar, né, as ações. Só que a UEA ela é mais voltada para a teleeducação, já a UFAM para a telesaúde. Mas existem também hospitais, né, do atendimento suplementar, que eles trabalham com telesaúde. Hoje nós vemos que muitos planos de saúde, né, a consulta pode ser feita, né, online. Isso é uma inovação, um progresso. Né? E também nós fomos lá no Hospital do Exército, que também tem todo o aparato tecnológico para fazer consultas, e eu pude participar de uma das consultas. Tá. Então, dentro dos referenciais teóricos foram
esses, né, que nós utilizamos para explicar. Tentamos conhecer um pouco mais das redes sociais, principalmente para mim, que eu sou da geração X, eu tive que me apropriar o que é um podcast, o que é um chatbot, e etc. Né? E para poder também trabalhar nessa área. E assim, a descrição do nosso objeto de estudo, a telesaúde, né, foi essa questão. Há uma necessidade de treinamento, né? E como a gente pode fazer esse treinamento? Aí verificamos que existe falta de recursos humanos, né? Poucos profissionais, os que são servidores ou que são contratados são poucos, o restante voluntário, e falta investimentos também. Uma coisa que eu descobri, que, por exemplo, o chatbot, ele é pago, né? E quem paga é a professora Adriane. Né? E aí eu até falei para ela, por que não fazer projetos de extensão, né, para conseguir, né, esse dinheiro? Tá? A telesaúde também recebeu um incentivo do Ministério da Saúde, tá? Mas que ainda não está disponível. E para, assim, melhorar, né, a nossa visibilidade em relação, né, às necessidades da telesaúde, aí nós trabalhamos com um projeto charter, que seria na metodologia Canvas, tá? Justificando o passado da telesaúde, né, que ela teve um regresso após a saída do Getúlio Vargas, mas, graças a Deus, né, ela conseguiu evoluir. O nosso objeto SMART, que seria, né, a questão da verificação ou não da necessidade de capacitação do pessoal, né, de multiprofissional de saúde e do TI, os benefícios que isso poderia trazer para o futuro, não só para a saúde pública, mas também para o usuário, né, para o especialista, né, os requisitos para isso, que fatores externos, os stakeholders que poderiam afetar essa condição da telesaúde, a equipe que trabalhou com isso. Então, nós tivemos a ajuda da professora Adriane e do pessoal de suporte de TI para a construção disso, as premissas que nós utilizamos, os riscos, os grupos de entrega e os custos. Então, em relação a custo, podemos dizer que é financiamento próprio, tá? Por enquanto. Nada que venha, né, a contribuir, né, em maior demanda para a telesaúde. E o nosso produto. Agora eu vou passar a palavra para a Fernanda e ela vai falar dos procedimentos metodológicos. Boa tarde a todos. Os procedimentos metodológicos não estão aparecendo aí na tela, né? A gente está com uma dificuldade para apresentar o slide, mas foi uma pesquisa qualitativa que foi ofertada, visando expressar a qualidade da formação pedagógica em telesaúde e no desempenho profissional em saúde digital. A coleta de dados foi uma população investigada, que é a gerente de telesaúde, a equipe multiprofissional, que são 12, e a equipe de TI, que são 2. As ferramentas utilizadas foi aplicado um questionário estruturado com os participantes e os resultados foram tabulados mediante gráficos estatísticos. A entrevista com a gerente ocorreu virtualmente devido, né, à pandemia. O formulário foi utilizado um formulário do Google destinado à equipe de suporte para verificar a diferença entre as variáveis. O resultado e análise dos dados, a estatística aplicada à metodologia de pesquisa considerou a amostragem de unidades individuais descritas. No resultados e análise dos dados, Isso. Para análise dos resultados, a estatística aplicada à metodologia de pesquisa considerou a amostragem de unidades individuais descritas pelos participantes, associada a técnicas de coleta de dados, tais como construção e métodos para melhorar o número e precisão das respostas. A coleta e tabulação dos questionários foram trabalhadas inicialmente com métodos de análise descritiva, com cálculo das frequências de posição média e mediana.
A estratégia vem favorecer trocas de conhecimento, experiência à distância, com diversas localidades do interior do Amazonas, que necessitam de atendimento médico especializado. Espera-se também a fidelização do trabalho, como a Andrea ressaltou, em saúde e de suporte tecnológico, disponibilizado por estes profissionais que exercem muitas vezes atividades voluntárias junto à telesaúde. Na entrevista com a gerente da telesaúde, a senhora Adriane Alves, a fidelidade das teleconsultas é expandir o atendimento e evitar o deslocamento de pacientes do interior até Manaus, otimizando a atenção primária, né, à saúde no interior do Amazonas. O desenvolvimento de atividades de teleeducação de formação continuada à distância, que é uma das propostas mais importantes, e a capacitação permanente desses membros das equipes. Muitos deles são voluntários, né, mas a proposta seria eles terem uma capacitação, né, em troca desses serviços, mas que ambos sejam favorecidos também. Os serviços são ofertados no Amazonas em 5 municípios: Maitá, Parintins, Tatiara, Benjamin Constant e Quari. São realizadas teleconsultas para a segunda opinião formativa e exames complementares, também com a ajuda da equipe de TI, laudos à distância, especialmente nas especialidades de cardiologia e pneumologia. No nosso formulário teve as seguintes perguntas: qual eram as profissões deles, né, que são voluntários, quanto tempo tem na atuação na telesaúde, de 1 a 2 anos, 84,6%. Você está satisfeito com as plataformas utilizadas atualmente para o treinamento, agenda compartilhada, que são um dos principais serviços que eles precisam quando eles estão se comunicando, né, aqui em Manaus, atendimentos, muito, sim, moderadamente satisfeitos, 53%. Quanto de conhecimento você tem sobre a ferramenta do Google? Alguns conhecem alguns recursos, tem muitos recursos que ainda a gente precisaria, né, aprimorar para poder melhorar essas agendas. Quão amigável a interface desse software? Moderadamente amigável, foi a maioria. Quão útil é um sistema integrado e sincronizado com a sua equipe que permite que você marque e compartilhe reuniões de forma prática e rápida? Extremamente útil ter um sistema integrado, na verdade, um site, né, só seria a proposta, um site só para eles, para que até offline tenha esses cursos, né, quando pudesse ter algum acesso à internet, que eles se atualizassem e as pessoas que não têm a internet boa no interior pudessem fazer esses cursos de capacitação. Com que frequência essa plataforma param de funcionar ou ficam disponíveis? Pouco frequente, a equipe de TI está, assim, de parabéns, dando suporte. Quão útil seria um software que englobasse tudo na telesaúde e um ambiente só? Todo mundo achou extremamente útil, que é justamente essa proposta que a gente tem. Você tem alguma sugestão? Alguns não deram sugestões, outros deram, mas a gente já catou todas e levou para a gerente. Reforçamos, né, que a implementação da telemedicina não depende apenas de fatores tecnológicos, mas também de políticas facilitadoras, institucionais e processos de capacitação. As nossas considerações finais, a gente conclui que a telesaúde é a ferramenta eficaz, não apenas em telesaúde, mas também em teleeducação. A telesaúde tornou-se um importante feedback do ciclo de investigação translacional na gestão de cuidados e vigilância de saúde, incentivando a organização e rapidez na síntese dos processos, por meio de troca
de conhecimentos, acelerando a implementação de inovações na rede de cuidados de saúde e dos custos em saúde, que é bem importante também. A telesaúde auxilia a padronização de condutas terapêuticas e facilita técnicas e conhecimentos quanto ao manuseio em teleassistência, teleconsulta e teleeducação. Espera-se que essa pesquisa, venha favorecer a qualificação dos profissionais que trabalham com saúde digital no Amazonas, pois a meta dessa estratégia visa favorecer trocas de conhecimento e experiências à distância entre diferentes polos do interior do Estado, que necessitam de atendimento e médico e multiprofissional em saúde especializada. Almeja-se ainda a fidelização do trabalho em saúde e de suporte tecnológico disponibilizado para esses profissionais, que exercem muitas vezes as atividades voluntárias junto à telesaúde da UFAM. Essas são as nossas referências que utilizamos no trabalho, a outra página. Agora a Andréia vai fazer um agradecimento. Eu quero dizer que o trabalho em telesaúde, ele é apaixonante. Para mim foi uma coisa muito diferente, que algo, ruim como a Covid, trouxe, um interesse novo, uma tecnologia nova que está disseminada no mundo todo. Então, tem sido uma experiência interessante, eu digo tem sido porque ainda estamos lá em estágio, e digo que já serei voluntária lá, tá? Porque realmente nós vemos que tem um resultado, tem uma ajuda, tem um agradecimento, mesmo que seja voluntário, muitos agradecem, a gente. E assim, eu vim agradecer também a Deus, pela vida e por nos ter mantidos vivos, aí em relação ao Covid, ao professor Tristão por toda a dedicação e paciência para conosco, a professora Adriane, a gerente de telesaúde, e também ela se esforçou muito por nos ajudar, nos orientar, a toda a equipe, da telesaúde, ao nosso coordenador, o professor Armando, professor Francisco, sempre presente na nossa vida, graças a Deus. Também eu quero agradecer ao professor Jurandir, que é o meu professor de estágio, e a nossa tutora, a professora Caroline. Aos membros da banca, muito obrigado por ter nos escutado. Talvez a gente não tenha dito tudo, mas aí as perguntas podem vir e nós responderemos. E aos queridos colegas que estão aqui presentes. Obrigada, gente. Com a tecnologia errada aqui. Eu quero agradecer a Andréia e a Fernanda pela apresentação, tá? Agradecer a todos os presentes. E agora vamos às considerações da banca. A professora Cristiane pode estar com a palavra. Tá bem. Obrigada, professor Tristão, pelo convite, primeiramente. O meu olá ao professor Francisco e a todos que estão presentes, a Andréia, que apresentaram o trabalho e construíram, todo esse trabalho, todo esse artigo que a gente está ouvindo e avaliando hoje. Então, eu gostaria de parabenizá-las pelo trabalho, um bom trabalho, e sobre um tema que está muito presente, que entrou na vida da gente ano passado e eu acredito que não sairá mais, porque, como vocês mesmos falaram, é uma ferramenta muito útil, principalmente para aqueles que não têm o acesso físico ou, por alguma razão, são comprometidos de ter esse acesso físico ao contato, com o médico, com algum agente da saúde. Então, eu espero que realmente venha para ficar. E aí, vamos às considerações do trabalho de vocês. Eu não consegui fazer anotar nada no trabalho, porque ele veio para mim em PDF, aí não tem como a gente anotar, porque geralmente quando está em Word eu uso a ferramenta de revisão e já vou deixando do ladinho para ficar mais fácil para o aluno. Então, vocês, se for o caso, tomem nota, para verificar depois junto com o orientador de vocês o que vai acatar, o que é interessante acatar ou não, tá bom? São sugestões apenas, de professores que leram o trabalho de vocês e estão com esse objetivo aqui de avaliar e propor melhorias. Bem, o trabalho de vocês, primeiramente, o primeiro contato que a gente tem com o trabalho é o título e em seguida o resumo,
Aí vocês falam no título, a aplicabilidade de ferramentas de gerenciamento em saúde digital, programa de capacitação de profissionais em telesaúde. Não sei, talvez tivesse um título que fosse mais atrativo, né, vamos dizer assim, porque a telesaúde, que é sobre o que vocês falam, realmente ela ficou lá em último, né, é a última coisa que você lê. Então, talvez a análise da telesaúde, ou então telesaúde, análise da aplicabilidade das ferramentas de gerenciamento, alguma coisa assim que deixasse mais em destaque o telesaúde. E aí eu já vou para uma outra questão que envolve o telesaúde, que envolve, na verdade, a nomenclatura aí. Então, vocês falaram, acho que uns 3 nomes, né? Falaram de saúde digital, e-saúde e telesaúde. Então, recebeu 3 denominações num trabalho só. Talvez unificar essa nomenclatura, você explicar que ela pode ser chamada disso, disso e daquilo outro, mas para popularizar o nome, né? Um único nome seria mais interessante. Ou só telesaúde, ou saúde digital, ou e-saúde, mas falar em momentos diferentes do texto, com 3 nomes diferentes, não dá uma boa impressão, dá a impressão que são mais ferramentas, que são mais opções. Então, eu acho que a gente, massificando um único termo, né, a gente consegue fazer chegar mais longe e ter o significado, né, desse termo. O resumo de vocês, ele está muito extenso, não tem necessidade de entregar tudo no resumo, entende? O resumo, 200 palavras, está suficiente, você apresenta um pouquinho o tema, menciona um pouquinho o que vai ser na metodologia, uma linha ou 2 de resultados, e aí você já encerra esse resumo. Então, ele está muito extenso, ele dá quase uma lauda, né? Então, acaba tomando aí o espaço do desenvolvimento do restante do trabalho. Na introdução de vocês, eu senti falta de algumas referências, tendo em vista que vocês começam o texto de vocês na introdução já dando uma definição, falando da saúde digital, falando também e-saúde, mas não tem a fonte. Então, se você vai dar uma definição, tem que ter a fonte, tá? Tem que ter a origem. Quem falou isso? Segundo quem? Esse significado é de acordo com que relatório, com que autor, tá? É de acordo com o Ministério da Saúde. Então, de onde é que vem essa informação? É importante que essa informação da referência ela apareça aí no trabalho de vocês. E aí chegamos no objetivo, né? O objetivo geral da pesquisa foi elaborar um levantamento das ferramentas de gerenciamento necessárias para o trabalho com saúde digital. Eu senti um pouco, eu acho que esse objetivo ele está muito amplo. Então ele pode, sabe, me levar para várias situações. E aí talvez não é nem enxugar, é talvez refazê-lo de forma que ele atinja realmente o objetivo da pesquisa de vocês. Não tem problema nenhum mudar o objetivo, a gente pode mudar o objetivo em qualquer estágio da pesquisa, mesmo depois de finalizada, para que esse objetivo bata realmente com o resultado que a gente conseguiu na pesquisa. Às vezes a gente propõe um objetivo no início do trabalho, mas lá meses depois, no final da pesquisa, a gente precisa mudar para ele estar ligado, né, a esse resultado. E aí, vamos lá para o referencial teórico, isso, vocês falam da saúde digital no Brasil, né, tem fonte aqui do Ministério da Saúde, mas mesmo assim, ainda sinto falta de um pouco mais de referência mesmo, sabe? E aí vocês começam a falar da rede de hospitais universitários, né, aí a telesaúde na Universidade Federal. Talvez não fosse o momento de falar sobre a telesaúde, já que ela é o objeto de estudo de vocês, não é? A telesaúde da Universidade Federal do Amazonas é o objeto de estudo, não é? Então, não era para ele estar no referencial teórico. O referencial teórico é para estar a literatura acerca do tema que vocês estão trabalhando, e essa literatura ela vai ser útil para fundamentar, para embasar os resultados da pesquisa de vocês. Quando você coloca sobre o objeto de estudo de vocês aqui, eu vou sentir falta dele lá na metodologia, ou então no início lá dos resultados. Na metodologia você pode falar sobre o elemento que vocês vão estudar, então acho que ele está melhor posicionado para lá, ao invés de aqui no referencial teórico, tá? Principalmente essa parte, aí vocês entram também nas atividades do telesaúde, como é que acontece, como é que não acontece e tudo mais.
E aí a gente vem para a metodologia, onde eu acho que precisa dar uma boa organizada nessa metodologia. Eu entendi aqui que vocês aplicaram 3 questionários, foi isso? Para públicos diferentes, é isso? 3 questionários. Então precisava, ao invés de vocês colocarem aqui na metodologia, da forma como vocês expuseram em forma de texto, essas questões, faz um quadro e coloca perguntas endereçadas ao público X. Aí coloca lá no quadro. Perguntas ao público Y, coloca lá no quadro. Coloca isso tudo organizadinho num quadro, que fica melhor para a gente visualizar e até consultar depois, quando a gente estiver lendo os resultados, tá? Resultados. Eu sei que com esse material de vocês tiveram muitos dados, né, para trabalhar. E às vezes a gente acaba se atropelando com o tempo, a gente quer fazer cada vez mais, e a gente acaba se embolando e não aproveita muito o material que a gente conseguiu. Eu senti falta aqui de vocês explicando melhor como se deu esses resultados, tá? Explicando melhor sobre o público, quem foram os respondentes, quantos responderam, como é que foi feito. Vocês falaram lá no início que a pergunta para o gestor foi, acho que foi online, né? Pode falar, André. Foi uma entrevista, professora, que nós fizemos com a gerente. Com a gerente, né? Os demais? Os demais a gente aplicou um formulário, Google. Tá. Então só deixar isso mais claro. Quantas pessoas vocês falaram realmente, vocês fizeram entrevista e quantos responderam ao formulário? E aí, vem uma outra questão, que para embasar, eu sabia que isso ia acontecer, porque quando vocês resumem muito o referencial teórico e acabam colocando a fala sobre o elemento, sobre o objeto de estudo de vocês lá no referencial, acaba faltando referências que embasem o trabalho de vocês. Aí o que vocês acabaram fazendo? Colocando essas referências lá nos resultados, porém, elas não estão no referencial teórico. Então, tem alguns autores que eu vi aqui, eu anotei 2, que é o Mendes e depois o Levorlino. Eles não estão lá no referencial teórico de vocês, mas se eles foram úteis para fundamentar a pesquisa de vocês, falem sobre eles no referencial teórico, tá? Isso é importante. Por quê? Porque é importante você pegar a teoria, os seus dados e contrapor, entende? Ele vai fundamentar ou não vai fundamentar, ou vai discordar da teoria, vai concordar com a teoria, não importa, mas tem que haver esse exercício aí. Então, tem muita citação aqui, Mendes, Silveira e Galvão, está lá na página 11, tem outro mais para frente, que é o Levorlino, também não está lá, então tem que colocar eles no referencial teórico, tá? Uma outra correção que precisa ser feita é a respeito da citação. Primeiro que vocês usam pouca citação, usaram uma citação aqui da enfermeira Adriane, né? Eu acho que foi uma entrevista aqui, ou ela respondeu no próprio questionário. Então, tem um modozinho de fazer essa citação, e vocês devem dizer isso também lá na metodologia, porque isso aí também faz parte dessa triangulação. A gente pode triangular com dados secundários, né? Aliás, com dados primários, com a própria teoria, né? Com a fundamentação teórica. Então, fala que vai ter isso lá na metodologia, fala que vocês vão usar trechos também da entrevista para embasar o trabalho e tudo mais, tá? É importante também ter isso. E só mais uma coisinha que eu queria falar, aliás, faltam 2 só, para terminar. Quanto à apresentação dos gráficos de vocês, ela não ficou legal, tá? Vocês fizeram os gráficos, apresentam resultados, mas a exposição delas no trabalho não ficou boa. Por quê? Porque elas estão com letras diferentes, traz só a figura do gráfico, e o título do gráfico vocês colocam com a mesma fonte que vocês utilizaram no restante do trabalho, fica mais organizado. O gráfico de vocês não dá nem para eu me referir a eles, porque eles não têm numeração. Então, todo gráfico ele tem que ter numeração. Gráfico 1 refere-se ao conhecimento sobre as ferramentas Google. Gráfico 2, sugestão pessoal de software, entende? Então, todos eles, isso aí está na BNT, tem que ser numerado, até porque isso simplifica o resultado, porque lá no texto, onde você está explicando sobre o gráfico, o leitor e você também consegue localizar onde é que está a fala sobre esse gráfico no texto. Então, eu estou lendo aqui, quanto à análise dos formulários destinados à equipe de saúde, de apoio tecnológico, é possível visualizar no gráfico tal, entende? Então, eu já consigo ligar
essa resposta ou esse texto ao gráfico. Esse gráfico em colunas que vocês colocaram, ou vocês utilizam só a numeração normal ou o percentual, não precisa colocar os dois, porque fica muito embaralhado, ficou muito embolado. Tem um, aí, entre parênteses, tem 7,7%, deixa só um. E o outro vocês falam no texto mesmo, não tem necessidade de colocar os dois não, tá? E aí isso vai até o final do trabalho, até a apresentação toda desse gráfico. Eu acho que teve menos gráfico do que vocês abordaram lá que teria, por causa da quantidade de perguntas. Mas tudo bem, você também não tem obrigatoriedade de colocar todos, pode colocar os mais importantes, mas desde que vocês avisem também. E a última coisa é sobre o ponto 3.2, planejamento e execução. Na minha humilde opinião, tá? Vocês vão falar isso depois com o professor orientador de vocês, se vocês acatam isso ou não, mas eu acho que é completamente desnecessário colocar esse novo ponto que vocês estão colocando aqui, planejamento e execução. E aí vocês falam de uma forma referenciando, falando do significado, o que é, como é o 5W2H. Se é uma ferramenta que eles utilizam, você não precisa explicar o que é, a menos que você explique lá no referencial teórico, porque aqui nos resultados não pode ter nada novo referente a referencial teórico, a menos que você coloque lá também, a menos que esteja no referencial teórico de vocês. E aí eu li aqui, não fala que isso aqui é aplicado dessa ou dessa forma lá, vocês dão a definição de 5W2H e terminam o trabalho dessa forma. Então, eu acho completamente desnecessário essa página 16 e 17 que fala do 5W2H. Eu acho que não tem por que estar no trabalho de vocês, eu acho que está assim, perdido. Pá, foi colocado lá, mas ela não faz diferença nenhuma. Por quê? Vocês têm resultados, então falem mais desses resultados aí. O que os respondentes disseram? Então, batam nessa tecla, peguem os resultados de vocês, aquelas perguntinhas lá que vocês fazem na introdução sobre o resultado do trabalho de vocês, e tragam elas para o resultado. Isso foi respondido assim, ou isso não foi respondido, esse objetivo não foi atingido. Isso é pesquisa, isso é mostrar a realidade desse objeto de estudo que vocês pesquisaram. O 5W2H não está fazendo diferença nenhuma, qualquer um pega ou na internet ou no livro e coloca a definição dele. Então ele não está ajudando na pesquisa de vocês, na minha opinião, tá? E aí vocês vêm aqui considerações finais, né? Aí fala que a telesaúde é uma ferramenta eficaz, ou seja, percebem pelo resultado da pesquisa, isso tem que ser ressaltado, né? Que ela é uma ferramenta eficaz, e aí, né, termina falando sobre ela. Então, lendo aqui a finalização do trabalho de vocês, as referências aqui do trabalho de vocês, 5W2H nem passou por aí, passou completamente despercebido, então ele pode sair daí, tá? No mais, parabéns novamente, vocês escreveram bastante, vocês esmiuçaram bastante o que é o telesaúde, como ele funciona, enfim, então, vocês se debruçaram muito nisso, então, essas outras coisas aí, eu acho que o trabalho de vocês, para ficar melhor, merece, né, um pouquinho mais de se debruçar em cima dele. Eu sei que nessa fase aqui a gente já está cansado, a gente já não consegue, né, já não tem mais nem paciência para abrir o trabalho e mexer nele de novo, mas acho que vale a pena, tá bom? Se assim vocês concordarem, o orientador de vocês também. Então, muito obrigada, era isso, professor. Obrigado, professora Cristiane, pelas suas considerações, logicamente serão levadas em consideração, né? Nós vamos reunir depois dessas apresentações, e elas são sempre muito pertinentes. Professor Adriano, agora suas considerações, por favor. Ô, Cris. Vamos lá, Tristão. Eu ia falar sobre alguns pontos que a Cris, ela sempre é muito pontual, né? Ela já faz o serviço completo, né, Cris? Mas tem um ponto que eu acho que é interessante. Tu classifica o teu trabalho como sendo uma pesquisa qualitativa, não é? E eu achei o número de supostos entrevistados um número muito grande para a tua pesquisa. Então, eu acho que tu deveria definir melhor quem foram os teus sujeitos chaves da pesquisa,
entendeu? E trabalhar um pouco mais isso. Se eu não me engano, profissional de TI são 12, né, da equipe multifuncional, tu colocou 12 pessoas, mais a gerente, dá um total de 15 pessoas, entendeu? Então, para uma pesquisa qualitativa, e tu não aponta quem são os sujeitos chaves, não é? Ali dentro, eu achei que foi um número até extenso demais. Talvez do pessoal de TI, tu precisasse pegar uma pessoa, entendeu? Que compreendesse bem da missão, da tecnologia, do funcionamento. Sentir falta também, de repente, dentro dessa análise qualitativa, do usuário, entendeu? Porque nesse período de pandemia, o que eu tenho percebido é o seguinte: embora as instituições elas tenham se equipado tecnologicamente para dar continuidade na prestação de serviço público, né, falando aí de uma entidade de serviço público, lá na outra ponta, o usuário nem sempre ele tem a infraestrutura necessária para o quê? Para poder utilizar o serviço. Eu acho que um exemplo muito bom é na área de educação. As instituições, elas até se estruturaram bem com tecnologia, mas às vezes o aluno não consegue acessar porque tem problema de internet, não tem celular para acessar, não tem o ambiente adequado. Então, o único ajuste que eu faria na parte metodológica do trabalho, e aí fica mais como uma sugestão futura, é que quando for trabalhar a pesquisa qualitativa, reduz o número, tá ok? Define bem quem é o sujeito-chave da pesquisa, e aí tu apresentar qual é o critério que tu utiliza para definir quem é o sujeito-chave da pesquisa, tá ok? E poder ter uma pesquisa mais aprofundada. Porque, em regra, quando a gente trabalha a pesquisa quantitativa, a gente vai pegar o quê? Quantidade de indivíduos que vão responder, vai usar questionário, e geralmente o nosso resultado ele não tem tanta profundidade. A gente a gente vai ter situações bem genéricas. Quando eu trabalho com sujeito-chave, ou melhor, com pesquisa qualitativa, o que eu busco é o quê? É profundidade no objeto de estudo. Então, eu tenho que definir critérios para escolher pessoas que vão participar da minha entrevista, seja ela estruturada ou não estruturada, tá ok? Que vão atender. Então, eu acho que ali dentro da tua equipe multifuncional não precisam 12, tá ok? Na área de TI, talvez não precisem 2 pessoas, a gerente, e aí teria que pegar alguém do usuário, né? A pessoa que vai consumir esse serviço. Aí eu acho que tu teria uma visão muito boa, uma visão de gestão, uma visão do profissional que está atendendo, uma visão do indivíduo que te fornece a tecnologia e do usuário final, que é o objetivo, né? O indivíduo que vai consumir o serviço. Então, isso aí fica mais como sugestão para o futuro, né? Em regra, o trabalho é muito bacana, ele é muito pertinente, porque a pandemia ela mudou totalmente hoje em dia o padrão de funcionamento das entidades públicas e privadas, não é? A gente conseguiu acelerar aí uns 15, 20 anos num processo que a gente ia ter de virtualização. Então, e o crescimento que teve também de atendimento, né? Eu estava vendo ali pelo teu gráfico do Telesaúde. Então, aqui só deixar os parabéns, né? Parabéns ao professor Tristão, e ressaltar que é difícil fazer um trabalho em meio à pandemia, né? Isso. Parabéns, Fernanda. Parabéns, Andréia. Andréia. Fernanda. Então, estamos retornando aqui. Então, vou explicar a metodologia que também deverá ser atendida pelas outras equipes. A nota de vocês é dada hoje, tá? Mas só vai ser lançada após atender as considerações da banca. E, lógico que existe um prazo, está na plataforma, não lembro agora de cabeça, mas é um tempo relativamente bom para fazer esse trabalho. E nós vamos, então, depois das apresentações, eu vou realmente me dedicar com vocês. Então, vocês foram aprovadas, a nota 9,5, parabéns, tá? Então, vamos agora descansar um pouquinho e voltar exatamente a trabalhar logo após as apresentações. Obrigada, professores. Obrigada. Parabéns, menina. Merecido. Obrigado a todos também, obrigado a vocês pelo trabalho, pela dedicação, tá?